Bom dia. Continuando com o nosso tema Google Formulários, nós vamos ver hoje os tipos diferentes de pergunta. Nós vamos abrir aqui diretamente um formulário em branco. A gente já viu aquelas questões aqui de nomear, né, o nosso formulário no outro vídeo. Agora nós vamos ver aqui os tipos diferentes de pergunta, tá? Ele abre o campo de perguntas aqui, ó. Normalmente, quando a gente faz um formulário, a primeira coisa que a gente pede é para a pessoa se identificar, né? Nesse caso aqui, a gente tem, então, o primeiro tipo de pergunta, que é uma resposta curta, quando a pessoa precisa de um espaço, né, pequeno aqui, relativamente pequeno, que é uma resposta mais curta aí que ela tem que dar. Como a gente já viu no outro vídeo, o formulário ele é inteligente, então, de acordo com a pergunta que você digita aqui, ele já joga aqui do lado para você as opções de pergunta. Nesse caso, ele já jogou resposta curta, né? Então, a gente deixa essa opção aqui. Vamos lá no mais para a próxima pergunta. Uma outra opção de pergunta que a gente tem aqui é quando a pessoa precisa de um espaço maior para ela responder aquela pergunta que você está colocando, né? Ela tem que digitar mais informações. Então, nesse caso, vamos escrever aqui, ó, por exemplo, descreva com suas palavras, nem vou terminar de digitar aqui, ó. Viram que, de acordo com as palavras que eu coloquei aqui na minha pergunta, ele já jogou aqui para mim, ó, para opção parágrafo, quer dizer que a pessoa está pedindo para descrever, a pessoa já precisa de um espaço maior aqui para responder essa pergunta dela, ok? Vamos para a próxima pergunta. A gente tem aqui, por exemplo, vou colocar. Coloquei aqui qual horário você estuda, por exemplo. Nesse caso aqui, ó, ele jogou para mim múltipla escolha. Nós vamos colocar aqui algumas opções, ó. Eu digitei aqui primeira opção, para eu colocar uma próxima, basta eu digitar bem aqui no início, onde está escrito adicionar opção, ó, eu dou um clique, ele habilita para eu poder digitar, mesma forma aqui abaixo, digitei aqui 3 opções, ele jogou para mim múltipla escolha, depois a gente vai ver aqui a diferença, tá? Vamos clicar no mais. Vamos colocar aqui agora. Ó. Aqui, eu já vou mudar aqui, ele colocou múltipla escolha, mas eu já vou mudar aqui para caixa de seleção. A gente vai ver aqui, de colocar algumas opções. Da mesma forma, a gente digita aqui no mais. Vou colocar algumas opções aqui. Ok, vamos no mais para inserir a próxima, depois a gente vai ver a diferença de cada uma quando a gente visualizar, ok? Percebam que agora, de acordo com a pergunta que eu coloquei aqui, ó, qual seria o de conhecimento em cada conteúdo? Aqui ele já jogou para mim grade de múltipla escolha, tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, vamos repetir esses conteúdos que a gente colocou ali. Aqui nas linhas a gente coloca os conteúdos e na coluna a gente vai colocar uma vez só a referência ali, qual nível de conhecimento. É só clicar aqui no adicionar coluna para inserir o próximo.
Ok, vamos para a próxima. Então, a gente já colocou aqui resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção e grade de múltipla escolha, tá? A gente tem aqui também a grade de caixa de seleção. Vamos ver aqui lista suspensa. Deixa eu colocar uma pergunta aqui. Lembra que eu falei para vocês no último vídeo de importar perguntas? Eu vou importar uma pergunta aqui que tem mais opções para eu não ter que digitar tudo. Ó, vou pegar essa aqui. Esse aqui não tem o que eu quero. Ó, vou pegar essa opção município aqui, ó. Vou importar essa pergunta. Ela vem aqui para mim já, ó, com o nome do município, no caso aqui os municípios que a gente atende, e já jogou todos eles. A gente marcou lista suspensa, tá? Vou inserir a próxima. Aqui eu vou marcar escala linear. Quando eu marco escala linear, ele joga para mim aqui de 1 ao 5. Mas nós temos a opção aqui de configurar aqui, clicando na setinha, eu posso começar do 0 e posso ir até 10. Então, você pode marcar qualquer valor aqui para iniciar ou para terminar aqui. E a gente tem opções aqui de marcador, ó, é opcional. Caso você não queira, deixe só a escala aqui. Caso você queira dar uma referência por 0, por exemplo, como nenhum. E 10, como muito, por exemplo, tá? Vamos inserir mais. Aqui a gente tem outras opções aqui, por exemplo, upload de arquivo. Quando a gente marca upload de arquivo, você tem que clicar aqui para continuar, você vai permitir que as pessoas que estão respondendo o seu formulário, elas enviem algum tipo de arquivo para você. Então, clicamos em continuar. Aí nós temos que fazer algumas configurações aqui, ó. Se você vai pedir para a pessoa te enviar, por exemplo, uma produção de texto, né? Você precisa de um arquivo de texto. Então, você clica aqui, permitir apenas os tipos de arquivos específicos. Você vai marcar a opção documento, que ela só pode te mandar um documento de texto. Não tem sentido você deixar habilitado as outras opções. Se é para a pessoa fazer uma apresentação de slide e te enviar, por exemplo, aí já você vai deixar marcado aqui a questão apresentação, ó, pode desmarcar o documento. De acordo com o que você pediu para essa pessoa, que você vai marcar aqui, ó, se é um vídeo, se é um documento em PDF, se você vai permitir mais de um, né? Então você marca ali o que aquela pessoa pode te enviar. Aqui tem o número máximo de arquivos também, se ela só pode te enviar um arquivo, até 5 ou até 10. Você vai marcar aqui de acordo com o que você está solicitando para a pessoa que está te respondendo. E aqui a gente tem também questão de tamanho máximo de arquivo, né, que a gente tem de 1 mega até 10 gigas. Você vai marcar aqui também de acordo com o tipo de documento. Se você está pedindo um vídeo, por exemplo, ou se você está pedindo um número maior de arquivos, você vai precisar de um espaço maior para a pessoa responder. Caso o arquivo que você esteja pedindo seja só um documento de texto, uma apresentação, por exemplo, que não demanda muito espaço, você deixa as opções menores aqui marcadas, ok? Vamos lá para o próximo. Aqui a gente tem algumas opções também de data, horário, caso seja necessário. Por exemplo, eu vou colocar aqui a questão de data, ó.
Coloquei data e estou perguntando horário, né? Marquei horário aqui, ó. Então, aqui a pessoa tem a opção, né, de marcar qual horário ali. Da mesma forma, a gente tem a opção de data, ok? Eu vou visualizar aqui para a gente ver como é que ficou. Ó, então, resposta curta, como eu disse, quando a pessoa precisa de um espaço menor de tempo para responder, aqui no caso ela colocaria só o nome, né? Então, ela precisaria de um espaço menor aqui para responder, tá? Resposta curta nesse caso. Aqui no caso que a gente está pedindo para descrever, que a pessoa vai precisar de um espaço maior, né? Então a gente colocou parágrafo, tá? Múltipla escolha. Quando a gente coloca a opção de múltipla escolha? Quando a pessoa tem múltiplas opções aqui para resolver, mas ela só pode marcar uma. Ó, se eu marcar de baixo, ela vai apagar a primeira. Então, múltipla escolha quando ela só pode marcar como correta uma das perguntas, tá? Aqui embaixo a gente já colocou caixa de seleção. Qual que é a diferença? Em caixa de seleção, ela permite que eu marque mais de uma resposta. Aqui, né, de múltipla escolha, eu só posso marcar uma. Em caixa de seleção, ele me permite marcar mais de uma resposta. Aqui, eu tenho várias opções de conteúdo e referências aqui para responder de cada conteúdo, né? Então, foi caixa de... A gente marcou aqui, ó, vamos voltar lá para vocês verem. Ó, o tipo de pergunta aqui foi grade de múltipla escolha, né? Então, eu tenho que vir aqui, ó, e marcar uma resposta para cada uma desses conteúdos que eu coloquei aqui. Nesse caso aqui, a gente colocou grade de múltipla escolha. Se eu tivesse escolhido grade de caixa de seleção, ele ia permitir eu marcar, vamos mudar aqui, grade de caixa de seleção, vou atualizar aqui o meu formulário. Ele permitiria que eu marcasse mais de uma opção. Então, grade de caixa de seleção, ele permite que eu marque mais de uma, e grade de múltipla escolha, ele permite que eu só marque uma, tá? Para cada um dos conteúdos. Aqui que eu coloquei lista suspensa, quando é indicado lista suspensa? Nesse caso aqui, ó, eu tenho várias opções de municípios. Se eu fosse digitar todos na opção de múltipla escolha, por exemplo, o meu formulário vai ficar muito extenso, né? Então, eu coloco lista suspensa, que ele só abre aqui as opções para eu responder quando eu clico na setinha, né? Então, ele não fica ocupando muito espaço no meu formulário. No caso aqui da escala, né, ele joga uma referência aqui e você só pode marcar uma opção aqui também, ó, de acordo com o que ele está perguntando aí, você escolhe, né, a quantidade aqui que melhor responde aí. No caso aqui, qual horário, ó, a pessoa, né, ele abre o campo aqui para a pessoa digitar, o campo horário, ó. Aqui naquela pergunta de upload de arquivo, ele vai permitir que a pessoa selecione do computador dele, né, um tipo de arquivo aqui, ó. Vamos lá pegar um arquivo que está aqui nos nossos... Ó, você escolhe o arquivo, clica em abrir e fazer upload, esse arquivo vai... A pessoa vai enviar esse arquivo para você, você recebe isso lá junto com o seu formulário, quando a gente coloca essa opção de upload de arquivo, tá? A pessoa só vai conseguir, se você tiver determinado lá qual tipo de arquivo que ela pode colocar, ela só vai conseguir colocar aquele tipo de arquivo que você permitiu, tá? Então, a gente viu aqui os vários tipos de perguntas que a gente tem, né, de acordo com o que você quer aí saber da pessoa nesse formulário, dos alunos, ou um levantamento de dados aí com servidores, um formulário de inscrição, de acordo com o tipo de informação que você quer receber. Você escolhe aí o tipo de pergunta, né, que se adequa mais ao tipo de questionamento que você está fazendo, ok? Então, por hoje é isso. Obrigada.